Oi, gente, tudo bem? Estamos começando aqui mais um podcast hoje do Easy Dots, né? Estou aqui com o Dr. Everton, ele que é um dos diretores do Easy Dots, e também hoje com o nosso convidado, que é o Dr. Leandro Fatim, né? Conta um pouco para nós, Leandro, sobre a tua história, sobre essa parte do direito. A minha história é longa, né? Vocês podem observar, esse cidadão aqui já tem um bom tempo, né, de estrada, né? Eu sou gaúcho, resido em Cascavel desde 18 de novembro de 1991. Lembra bem exata a data. Eu lembro porque é a data de aniversário da minha filha, né? Então não tem como ser diferente. E cheguei aqui já, né, recém-formado em Direito, né? Eu sou formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, né? E desde então sempre advogando, né? Sendo que aproximadamente a partir do segundo ano, né, de uma forma bem intensa com o direito do trabalho, né? E fazendo a advocacia trabalhista como, digamos, o principal, né, trabalho meu aí do dia a dia, né? Sempre foi a advocacia trabalhista, né? São alguns anos, então, doutor? São desde essa época. Então, de 91, 92, 93, eu já saía daqui e ia para Paranaguá para atender lá. Que a gente não pode falar aqui o nome dos clientes, né? Mas já saía daqui para atender lá. Então, às vezes, passava uma semana em Paranaguá, né, atendendo, e nessa área do direito do trabalho. E depois, na sequência, já nessa época, eu ingressei num escritório, que é um dos maiores escritórios de advocacia que nós temos aqui na região e talvez no Paraná. E faz uns 5 anos que eu tomei uma decisão e me desliguei desse escritório. Carreira solo. Exatamente, né? Numa virada, digamos assim, tá? Com um olhar um pouco diferente para a advocacia, né? Então, isso me fez com que eu, digamos, deixasse esse escritório, né? Onde eu trabalhei por quase 25 anos. Né? Nossa, é muito tempo, né? Mas lá, esse tempo todo, no direito do trabalho e agora, da mesma forma. São quase 30 anos, então, aí no direito do trabalho. Praticamente. E é uma área de grande crescimento, né? Hoje ainda tem muito, assim. Muito. O que, na verdade, assim, a gente observa é que as coisas, elas vão tomando uma direção, né? A gente não tem como estabelecer datas, principalmente, marcos, mas o que a gente observa ao longo desse tempo todo é que as coisas, elas foram se modificando. E dificilmente você consegue imaginar o teu dia a dia sem a presença do direito do trabalho. Por mais que se fala em flexibilização, por mais que se fale em desregulamentação e por mais que haja vontade até de parte, às vezes a gente observa de parte de componentes ali do legislativo ou do executivo, enfim, forças políticas às vezes, né, nesse sentido, é impossível isso. Porque se você tirar por exemplo, vamos acabar com a justiça do trabalho. Os problemas trabalhistas, eles vão continuar, eles só vão ter que deixar de ser tratados na justiça específica do trabalho e talvez iriam para a Justiça Federal, e dentro da Justiça Federal nós teríamos a vara especializada em direito do trabalho, ou voltaríamos, imaginando aqui, lá para a Justiça Comum, e aí o juiz de direito comum teria que ter essa especialidade também, né? Ou seja, eu não consigo imaginar a gente vivendo sem o direito do trabalho. Porque, de certa forma, veja, o que nós acabamos fazendo o dia todo é o trabalho.
o que nós temos são regulações disso. Então, em alguns momentos nós temos uma prestação de serviços que ela se enquadra como empregado. Em outros momentos nós temos uma prestação de serviços que se enquadra como autônomo. Em outros momentos nós temos uma prestação de serviços que se enquadra como um eventual. E assim por diante. Mas veja que essa prestação de serviço, ela precisa ter um mínimo de regularização. E ao ter essa regularização, não tem como eu não dizer, então tem direito do trabalho. Sim. Né? Sabe? Então, o que eu pude observar ao longo desse tempo todo, essa trajetória, são evoluções, ou para não, às vezes, ficar com evolução, dar aquela sensação de que necessariamente tem que ser para algo melhor, mas mudanças. Sim. Porque eu acho que também tudo é um ciclo. Às vezes tem mudanças que elas não são tão progressistas, elas não são talvez tão bem-vindas para uma determinada categoria, seja de empregado ou de empregador, mas aquilo faz parte do aspiral que é o dia a dia nosso, né? E a regulação, os direitos trabalhistas, eles estão muito, mas muito atrelados às questões sociais, políticas e econômicas. Então, conforme o momento da história que você se encontra, a tendência é você ter uma regulação daquela maneira ou uma pressão para mudar aquela regulação, né? Por quê? Porque justamente são essas forças, as forças motrizes, digamos assim, que acabam ditando as regras de como vai funcionar isso. Perfeito. O doutor, eu tive a oportunidade de ser aluno, né? Dentro desse contexto também, essa vivência do mundo acadêmico, olhando... Era um bom aluno exemplar. A Andrea também foi tua aluna ali, foi. Né? Legal. Bacana. Olhando para essa realidade, olhando também... O doutor poderia falar um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, desde o curso, a tua formação, mestrado, e como está, eu não sei se continua ainda na docência, né? Sim. Mas qual que é a tua percepção em relação à educação também do direito do trabalho hoje em dia, né? Com toda essa evolução, a mudança de gerações, como isso vem se encaixando nas rotinas das empresas, nas rotinas dos alunos. Pô, papo bom, tá precisando de café. É verdade, né? Daqui a pouco Já tá chega o café. chegando. Olha só, bom, eu falei agora há pouquinho, né, Everton, eu sou formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, chamado Unicinos, né? E eu tenho mestrado pela Universidade Federal do Paraná aqui, né? E estou na docência desde 2002. 2002 eu tenho anotado na minha carteira de trabalho. Pra lembrar. Isso, eu já lecionava a disciplina de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E quando foi 2005, em razão de um projeto nosso profissional, que a gente abriu um escritório em Cuiabá, aí eu me desvinculei da instituição que eu lecionava. Aí eu fiquei 2 anos lá, aqui, mas esse vai e vem, né? E quando eu retornei, em 2007, eu comecei na instituição da qual você foi daí meu aluno, né? Andréa também, e estou até hoje, já são quase 15, eu acho, nessa instituição, é isso? 2007, já faz um bom tempo, né? Deixa eu pegar um café. Perfeito, muito bem, bacana. Chegou o café. Chegou o café. Deixa eu pegar. E a questão que você fala da parte da educação, né? Esse é um assunto caro, né? Você aceita? Deve ter mudado muito, né, ao longo do tempo, os alunos em si, né? Acho que a experiência... Tudo mudou. Se a gente falar só de que aluno mudou, a gente dá a impressão assim que a gente está querendo falar mal de alguém, né? Mas não é. Tudo mudou. O aluno mudou, o professor mudou, a instituição mudou, a sala de aula mudou. A forma de ver o mundo mudou.
sabe? Então, não tem como você... Eu mudei. Eu não tenho como falar para você, por exemplo, que eu sou um profissional pronto, acabado. É interessante isso, né? Eu tenho experiência, isso é óbvio, né? Mas a história não acabou. Você compreende? Sim. Então, é nesse quadro que a gente se enxerga hoje. E assim, mas alguns aspectos eu acho que são positivos, outros são negativos. Por exemplo, positivo, tecnologia. Tecnologia, sim. É inevitável que a tecnologia veio e deu uma facilidade para nós, assim, impressionante, né? Por exemplo, você faz chamada pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. próprio celular ali. Né? Pô, as fichas dos professores no início eram cadernos que você tinha que preencher. Aquilo era uma tortura, né? Se você imaginar hoje, né? Olhando hoje a situação. Hoje tudo digital, né? Porém, eu vejo que a parte comportamental nossa, eu acho que ela não evoluiu na mesma proporção que nós evoluímos tecnologicamente. Isso, para mim, é visível, assim. E aí vem umas coisinhas que me preocupam. Nós tínhamos, por exemplo, um hábito, mesmo que forçadinho, de leitura. Verdade. Hoje, isto é algo bem complexo de você imaginar, assim. Você tem a bibliografia básica, você cita os livros, você apresenta os livros fisicamente, eu levo, faço questão de levar e dizer, ó, esse aqui é um livro, ó, e tal, né? Sim. Daí o aluno olha, mas, professor, certeza que é para ler tudo isso? Aí você cria uma apostila para facilitar. Essa história veio por conta da pandemia, enfim. A apostila que teve método online, né? Exatamente. Aí começou essa história. Aí o aluno, mas professor, são 60 páginas. Ainda é muito. E aí você diz, mas meu querido, eu peguei um livro, ou vários livros que são da bibliografia, livros que têm entre 600 a 1.000 páginas, e peguei o nosso plano de ensino, né, e condensei tudo isso, organizei e consegui colocar em 60 páginas. E você acha que é muito? Né? Me dá de volta. Não. Entendeu? Então, a gente percebe assim que a tecnologia, ela ajuda, mas ao mesmo tempo, se você não ficar atento, ela acaba nos prejudicando em alguns aspectos. A gente acaba ficando mais preguiçoso. E a questão não é meramente assim, preguiça por preguiça, é que isso gera consequências. Porque daí você acaba não estudando, você vai direto no sistema de busca e você pega já as respostas prontas, você não cria o hábito de questionar. Então, no curso de Direito, especificamente, o problema que eu vejo na parte de educação é exatamente a parte da formação crítica do aluno. Porque daí nós não estaríamos formando profissionais com aquele espírito crítico voltado para o efetivo espírito da profissão. A gente cria profissionais mais vernizados, digamos assim, no sentido de que nós não conseguimos aprofundar nele e fazer dele esse profissional que precisa efetivamente exercer esse poder de crítica em relação, não crítica destrutiva, né? De crítica no sentido da interpretação mesmo, que precisa, porque o direito é interpretação. Veja, você tem a ação, é uma tese, você tem a defesa, é antítese, e aí você tem ainda a síntese, né? E se bobear, eu não sei como nós chamaríamos, que é uma quarta opinião, por exemplo, o Ministério Público, se estiver envolvido, ou um terceiro interessado, você compreende? E aí você tem 3, 4 opiniões, são argumentos. Então, o direito é argumento, você tem a lei, mas você não pode jamais imaginar
Tudo bem, tem dispositivos que você, no máximo, uma interpretação gramatical resolve, porque lá diz, né? É assim, ponto. Bom, se é assim, ponto, está resolvido. Mas mesmo nessas situações que tem uma interpretação meramente gramatical e simplista, o profissional do direito tem que estar muito atento, porque por trás disso pode ter jurisprudência, por trás disso pode ter doutrina, por trás disso pode ter interpretação que não seja meramente gramatical, pode ser uma interpretação histórica, pode ser uma interpretação social. Por exemplo, o direito do trabalho se baseia muito numa interpretação que é de conteúdo social, né, de ordem pública. A maioria das regras do direito do trabalho são de ordem pública. Não tem como as partes contratantes mudarem aquilo. Se a minha relação é uma relação de emprego, não adianta eu querer estabelecer e criar um contrato e dizer que vai ser de trabalhador autônomo. Tudo bem, a gente até pode fazer isto. O papel aceita, mas E o trabalhador não, até né? pode aceitar, às vezes por circunstâncias da vida. Mas o que está ocorrendo ali é uma relação... Doutor Leandro, a gente está... O doutor está até mencionando alguns dos dilemas ali do dia a dia do empresário, né? Talvez entrando até numa situação desse dia a dia, desses desafios, no seu trabalho, na sua rotina, o que você tem percebido a nível de dificuldade, alguns problemas que são mais comuns, rotineiros nas empresas, alguns cuidados? Teria algum panorama em relação a uma dica? O que o empresário precisa cuidar? O que tem ocorrido com maior intensidade na Justiça do Trabalho? Eu diria o seguinte, que os problemas continuam os mesmos, com as roupas diferentes, mas de certa forma são os mesmos. Então nós temos assim muitas situações voltadas para existência ou não, discussão de vínculo de emprego. Isso continua. De você buscar a prestação de serviços, por exemplo, e hoje, mais do que nunca, pessoal, Trabalho à distância aí Nossa, acho é um complicador. A questão, por exemplo, da pejotização é muito forte hoje, a discussão na Justiça do Trabalho, porque houve, com a reforma trabalhista, a partir de 2017, aí finalzinho, já estamos indo para daqui a pouco 4 anos, algumas severas alterações na legislação trabalhista, né? E é fato que alguns pontos, eles vieram com essa intenção, pelo menos para nós, foi passado, do ponto de vista do olhar do legislador, que construiu a norma, de que seria para facilitar, digamos assim, toda a nossa sociedade, que está sempre eternamente em crise, né? Mas seria, digamos assim, vamos flexibilizar um pouco a legislação para oportunizar uma melhora nas condições, né, de contratação trabalhista. Ou seja, o empreendedor, o empresário, né, vai poder, digamos assim, ter uma opção a mais ali, do ponto de vista normativo, e com isso a gente fomentar mais a economia. Basicamente era essa a ideia, né, de melhorar a economia mudando aspectos legais. Eu tenho um ponto de vista com relação a isso, que daria muita conversa aqui, mas me parece que a coisa não saiu como eles pretendiam. De fato, não saiu. E a minha preocupação foi, quando se dá demais, quando procura se dar demais, favorecer demais, tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar comprando um problema. Então, por exemplo, pejotização, né? Colocaram lá na CLT um artigo que ele está soltinho lá no meio, e eu não entendo o porquê, que é sobre a caracterização do trabalho autônomo. Não precisava aquele artigo. A hora que o legislador colocou aquele artigo dentro da CLT, eu penso que aquilo ele mais atrapalha do que ajuda na sociedade. Na aplicação. Dificulta. Por quê? Porque muitos empresários passaram a questionar. Olha, eu tenho 5 empregados.
Agora, eu posso fazer o seguinte, então, existe um artigo na CLT que fala do trabalho autônomo. Eu vou dispensá-los e vou criar aí um sistema de prestação de serviço através de pessoas jurídicas. Cada um vai fazer a sua pessoa jurídica e eu vou contratar eles como autônomos. Só vem problema daí. Aí você ouve aquilo, você diz, tá aí. E a primeira pergunta que você faz, vai mudar alguma coisa no dia a dia? Não, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar... Tem o mesmo horário, vai ter que utilizar uniforme, mesmas rotinas. Daí eu falo, então, você, por favor, me escute. E aí você, então, compreendeu? Foi dado demais. Foi dado algo que não precisava. E que a população, no geral, acaba sendo meio que atraída por isto. E há uma tendência nossa de acreditar em fazer daquela maneira. Mas, veja, vamos voltar para a questão de agora a pouco. Você precisa interpretar tudo isso. Não é tão simples assim. Não é porque tem lá na CLT um artigo dizendo trabalho autônomo e você vai fazer isto. É que as pessoas sempre falam, né? Tá na lei é possível, né? Eu acho que esse que é o problema, né? Exatamente. Exatamente. Então, esse é um ponto que vocês pediram aí, por exemplo. Jornada de trabalho continua sendo assunto, assim, muito, muito discutido. Horas extras, horas extras, banco de horas. Agora a gente tem... Eu considero tudo banco de horas, até o acordo semanal, né? Eu vejo assim, banco de horas coletivo, aquele que precisa do sindicato, banco de horas, o individual, aquele de no máximo 6 meses, que agora a CLT proporciona, por conta da reforma trabalhista, que pode ser individual. O banco de horas mensal, que é também individual, né? A lei não fala banco de horas individual, mas é um banco de horas. Fala de compensação, né, mensal, no mês. E tem a compensação essa da semana espanhola, semana inglesa. Semana inglesa é essa que você trabalha 8h48, né? Normalmente você daí folga no sábado, né? E a espanhola é aquela que coloca 48 horas numa semana e 40 na seguinte. Então, você tem uma espécie, assim, de escala 5x1, 5x2, misturadão ali, né? E que, enfim, tudo isso para mim é banco de horas, que vai desde do semanal até o anual, né? A maneira como eu vejo, assim, as empresas, o empresário tratando a questão do controle de jornada, às vezes eu vejo bastante com um olhar que ele busca implementar algo que é para lhe trazer segurança e, na verdade, não é. Então, há uma grande confusão na hora de pôr tudo isso em prática. Como fazer esse controle? Sim. Né? Misturam-se as coisas e aí, com certeza, no direito do trabalho, a gente parte de questões que são principiológicas, nem tão previstas na lei. Vem lá antes da própria lei, né? Da qual, inclusive, a lei se serve. E o que acontece? Tornando nulo, você aí, consequentemente, precisa pagar como extras, né, a partir daquela jornada contratada, né? A gente teve algumas situações que tentaram amenizar essas situações com a reforma trabalhista, sim, não tem a menor dúvida. Uma delas foi a questão do intervalo. Até 2017... até por conta da súmula 437 lá do TST, nós tínhamos a seguinte situação: se o meu intervalo é de 1h30 e eu acabo usufruindo somente 1 hora, ou seja, deixei de usufruir 30 minutos, a súmula 437 do TST diz o seguinte: olha, empregador, você precisa pagar de novo 1h30. Não só 30 minutos, que foi o tempo que ele não... gozou de intervalo. 1h30. 1h30, e isso tem natureza salarial. E você vai pagar acrescido do adicional, claro, de 50% tem natureza salarial. Ou seja, vai impactar, né, em todo o conjunto remuneratório aí.
A reforma trabalhista veio e falou, pô, precisamos dar um basta nisto. Sim. Eu até imagino, assim, olhando, uma espécie aí de recado que o legislador deu para o judiciário, porque eu estou falando de súmula, né? E aí fala agora, a redação está lá, muito clara, né, na CLT. Caso o intervalo não seja integralmente usufruído ou parcialmente usufruído, é devido ao pagamento só do tempo não usufruído. Ah, tá. No caso, as meia hora. A meia hora, do exemplo anterior. Meia hora. E detalhe, vai ser considerado como verba indenizatória, acrescido de 50%. Sim. Doutor, uma pergunta, como a gente está falando do controle de jornada, eu ainda percebo que muitos empresários não vê a importância pela quantidade dos colaboradores que eles possuem. Ah, tem poucos colaboradores na minha empresa, como 4 ou 5, que ainda não percebo a devida importância, né? Mas você trazendo esse exemplo, para você, assim, hoje, é extremamente importante o empresário estar fazendo esse controle? Sim. Veja, a começar pelo artigo 58 da CLT e 59, onde diz que todo trabalhador, e lá não faz distinção, todo trabalhador precisa ter um limite de horário. E aí vem algo até interessante. Mesmo aqueles que estão excluídos por conta lá do artigo 62, por exemplo, o trabalhador externo, aquele gerente com alto poder de gestão, estão isentos de ter controle. Mas eles não estão isentos de jornada de trabalho. Isso, porque, do contrário, você estaria autorizando ele a trabalhar 20 horas por dia. E não pode. Tem que ter um limite. Ele precisa ter as horas. Ele precisa. A única coisa que ele tem ali é que ele não está obrigado a ter o controle. Não é? Uhum. E caso ele faça horas extras, então ele não vai receber horas extras. E aí que vem as questões da interpretação, que você, enquanto empresário, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado no que você vai fazer, porque a tendência de uma discussão judicial, ela é de tutelar os interesses do trabalhador. A história do direito do trabalho, ela foi construída para proteger o trabalhador. E isso continua. Então, assim, por exemplo, nessa situação, né, se eu coloco um trabalhador, porque ele é gerente, e vou tirar dele o ponto. Tirar o controle. Né? Seria um cargo de confiança. De confiança. Perfeito. Né? Mas, lá na frente, se gerar uma discussão e não ficar provado, demonstrado, e aí já estou falando de processo lá na frente. Uhum. Porque a ideia sempre é essa, né? A gente tem que tomar cuidado por conta do passivo, né? Do passivo. Essa é a preocupação. É o agir com prudência. Exatamente. Por parte do empresário. Exatamente. Tomar todo o cuidado para comprovar o que for necessário. Se você pensa em ter uma empresa e se você imagina essa empresa crescendo, se você imagina essa empresa como uma empresa a longo prazo, o mínimo que você tem que fazer é ter esse tipo de preocupação, né? Precisa evitar o risco trabalhista, né? Perfeito, né? Aqui a gente fala só do trabalhista porque onde eu me encontro, né? Mas, obviamente, que tem outros também, né? Mas, com certeza. Então, nesse caso, se você coloca um trabalhador como gerente e lá na frente ele fica demonstrado que, muito embora a nomenclatura foi colocada lá na ficha de registro, na carteira de trabalho, tá? Inclusive anotado que ele não teria controle, e ficar demonstrado que ele não tinha um exercício efetivo na dinâmica do dia a dia, na rotina, de elevado cargo de gestão, e aí, elevado cargo de gestão como se ele fosse o próprio empreendedor, ele estaria substituindo o próprio proprietário, digamos assim, você vai ter aí uma situação de um belo de um passivo trabalhista.
sem comprovação das horas, nesse caso, vai ser uma dificuldade. E aí, quantas horas foram? E aí, olha só, e aí provavelmente você vai estar numa situação assim, imaginando o processo. Ele ingressa com o processo dizendo, eu fazia 15 horas por dia. E como que vai provar o contrário? Você vai depender de prova. Porque você leva uma testemunha, leva duas. Foge do controle, você está entendendo? Sim. Então, todo trabalhador precisa ter, primeira coisa, um limite de horário. Isso é constitucional, mesmo aqueles que não têm controle. Mas a ausência de controle, ela é exceção. A regra é ter controle. Que são aqueles modelos que a gente tem lá no artigo 74, que é o manual, que é o mecânico, eletrônico, e tem também agora, por conta das tecnologias, aqueles que a gente chama de alternativos, né? O empregado, para não ter esse controle, ele precisa estar enquadrado naquelas questões que a própria legislação prevê. Então, vai ter aí o teletrabalho que você falou agora há pouquinho. Então, você tem lá gerente, mas o gerente não é tão simples. Veja, gerente de conta bancária lá do banco não tem essa condição. Sim. Precisa realmente ser de alta gestão. Então, gerente, o pessoal que trabalha com o teletrabalho, que aí também eu percebo um problema, porque isso é um assunto bem recente. Teletrabalho é aquele trabalho realizado pelo empregado através dos meios telemáticos de comunicação, fora das dependências da empresa, mas numa condição que não se caracteriza trabalho externo. Então, no home office, né? Aí tá, é diferente do home office. Porque o home office é, digamos assim, uma espécie desse grande gênero. O teletrabalho, eu posso estar no hotel, eu posso estar em qualquer lugar. Eu vou exercer a minha atividade como se eu estivesse internamente na empresa. O home office não, é eu estar na minha casa, efetivamente. A palavra já diz, né? E o home office não impacta necessariamente num trabalho que seria voltado para os meios telemáticos. Eu posso estar fazendo um trabalho físico em casa, eu estou em home office. E o teletrabalho é específico. Então, assim, são coisinhas, detalhes que a gente percebe que, se você não estiver atento, é rapidinho para você encontrar o caminho administrativo. E, normalmente, o caminho administrativo, ele aparece sempre antes do jurídico, né? E ele exige uma resposta rápida. Porque toda empresa, ela está muito ali baseada na relação custo-benefício disso tudo. Então, o administrativo tem uma tendência de exigir uma resposta rápida e uma resposta que sempre ela fica perfilhada ali com a relação custo-benefício. E o direito, ele é mais assim, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu estou aqui olhando, mas não tenho nada a ver com isso. Eu preciso da informação. Exatamente. Você compreende onde está, então, o problema? Se você não tem uma assessoria, ou então se você não tem o conhecimento, todo empresário, me parece que minimamente tem que ter um conhecimento acerca não só do seu negócio, mas da parte legislativa que envolve o seu negócio. Tem que conhecer do comercial, do administrativo, de tudo, né? Da legislação. De tudo um pouquinho. E eleger parceiros, né, que são os assessores, pessoas de confiança que possam realmente estar junto a ele para essas situações pontuais, né? Porque ninguém é conhecedor de tudo, nem eu, nem vocês, né? Naquilo que a gente faz, a gente não é, né? Mas que tenha essa expertise, que possa realmente lhe ajudar. Porque, caso contrário, a tendência é muito grande de você estar vivenciando uma rotina de total passivo. Um risco muito grande. Muito grande, né? Então, essa questão
vínculo de emprego, jornada de trabalho, né? Essa parte de remuneração, que, por exemplo, assim, desde que veio para a CLT a questão da premiação, né? Então, o pessoal pensa que pode transformar parte do salário em premiação, né? Coloca na vaga de emprego premiação. E aí você vê lá no mês, né? A premiação 2 vezes maior do que o próprio salário e aquilo se repetindo todo mês, né? Quer dizer, então são coisas que... Por isso que eu falo, os problemas, eles continuam, né? São roupagens diferentes, né? E acho que o que precisa realmente, me parece, é essa visão de que você não tem conhecimento de tudo e que você precisa compartilhar com outras pessoas para você poder gerir o teu negócio de uma maneira mais saudável possível, né? Me parece que é isso, porque direito do trabalho, e aí voltando aqui especificamente, não vai acabar, né? Na minha visão, por mais que se fale de desregulamentação, por mais que se fale de flexibilização, né? Porque flexibilizar é tornar a coisa mais flexível, desregulamentar é tirar, né? Mesmo que pense em tirar, né? E como muitos já teve aí anunciando o fim da Justiça do Trabalho, não me parece que isso vai acontecer. Mas mesmo que viesse a acontecer, jamais a gente ia poder imaginar deixar de discutir contratos de trabalho, até porque trabalho é gênero, contrato de emprego é espécie. A gente no dia a dia fala contrato de trabalho, mas aquilo é um contrato de emprego. É diferente. É diferente, entendeu? O doutor atua com foco no direito trabalhista, sempre focado no empresário, né? Ou seja, né, o patronal, né, que a gente chama. Eu sempre me acabei, né, por circunstâncias, digamos assim, do dia a dia, da vida, né? Desde cedo na advocacia eu tive, talvez eu vou dizer aqui, o privilégio, né, de ter trabalhado com empresas grandes, né, com 5.000 empregados, né, 7.000 empregados. Então, de viver assim de uma maneira muito intensa tudo isso, né? Presenciou, né? De você assim viver ali o RH, né? Vamos dizer assim, né? Envolvendo aquilo que vocês mais possam ali imaginar. Várias atividades dentro da mesma empresa. De tudo. Cargas de trabalho diferentes, turnos. Modalidades de trabalho, né? Modalidades de problemas, né? Problema mais um que me ocorreu agora, até porque a gente começa a falar, a gente começa a lembrar, né? Acidente de trabalho. Nossa. Né? E aí até associando novamente essa questão de jornada de trabalho. Por que tem limite de jornada de trabalho? Porque existem aspectos aí que são de interesse social, político, não político partidário, né? Político, né? Econômico, né? Há um interesse de que nós, biológicos, de saúde, obviamente. A pessoa trabalhou mais que isso, já começa... Você entende? Então, assim, há estudos de que trabalhador comum, 8 horas no máximo. Né? Pode ver que esse é o nosso limite constitucional. Nós temos determinadas categorias que nem chegam a 8, por exemplo, músico, químico, 5 horas. Bancário, 6 horas. Esse é o limite. Independentemente de se é 6 horas o meu limite ou 8, eu posso fazer mais 2 no dia, que são as chamadas extras. Seriam extraordinárias, né? Não deveriam ocorrer todo dia. Perfeito. Acontece muito, né? A nomenclatura já está dizendo tudo, né? Ela é uma exceção. É extraordinário.
E aí, como é que você trata essas horas extraordinárias? Isso é uma prorrogação. Você vai estar estendendo, está prorrogando. Você tem duas formas, dois caminhos para você seguir nisso. Uma é fazendo um acordo de prorrogação, propriamente dito, e aí isso impacta na necessidade de remunerar, pagar como extra. E o outro caminho é a compensação, que aí abre, quando fala compensação, abre banco de horas coletivo, banco de horas individual, banco de horas mensal, que eu cito tudo banco de horas semanal, que Tem vários, né? Entendeste? Até a reforma trabalhista não era possível você trabalhar os dois. Depois da reforma trabalhista, ainda tem resquícios de discussão no judiciário, mas já há um entendimento, já está se relativizando a ideia de que é possível você trabalhar, fazer acordo de compensação e acordo de prorrogação concomitantemente, você ter dois acordos. Sempre observando as convenções que podem trazer algum detalhe a mais. Mas não tem a menor dúvida, né? E aí, então, você poderia ter aí uma determinada carga horária que você remuneraria, ou então iria para o banco de horas, por exemplo, ou compensação, se for semanal, faz 8h48, então significa que 48 minutos ali de segunda a sexta, né, que multiplicando por 5, exatamente, das 4 horas do sábado, você está folgando aos sábados. Mas aquilo que passar de 8h48 para ir até a 10ª hora, dá aí 1h12 minutos, né, você poderia jogar num banco de horas. Para, eventualmente, digamos assim, agora, se você faz isso todo dia, Everton, todo dia, esse é um problema. Daí o empresário assina o acordo, o empregado assina, tá tudo bonitinho, tudo assinado. E a partir daquele dia você transforma o que era um limite de 8 horas num limite de 10 horas, por exemplo. Incorporou o extraordinário à rotina, né? E o horário que havia muita utilização, né? Do controle de jornada ser das 8 às 12, das 13h30 às 18. Britânico, né? Ainda temos isso, doutor Leandro? Por incrível que pareça, tem. E veja, nós temos súmula tratando sobre isso. É a súmula 338 do TST, que lá, acho que é no item 3 dela, são 3 itens que tem essa súmula. Se não me falar a memória, no terceiro, está lá expresso dizendo que a uniformização, né, não nesses termos, mas a uniformização dos horários registrados torna nulo, né? E aí, olha só, inverte a situação, pois passa-se a presumir a jornada que foi alegada pelo autor. Porque a gente está falando disso já no espaço do processo. Para o empresário é muito mais oneroso ele ter o horário britânico. Mas não tem a menor. Se ele não tem o controle... Ele passa a presumir o horário que o trabalhador falou. E aí, como é que você conserta isso, você empresário? Testemunha. Mas aí entra novamente naquela situação que foge do teu controle. Então, basicamente... Se o colaborador foi lá e falou assim, eu fiz 15 horas diárias e o empresário, ele possui esse ponto britânico, é nulo. Ele tem lá 8, aquele manual, basicamente, né? 8, meio-dia, 1h66. Se torna nulo daí. É nulo do ponto de vista jurídico, né? Tem até súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho dizendo que não tem validade aquele acordo e passa-se a presumir a jornada de trabalho que o autor falou na petição inicial. Que ele falou. Obviamente que isso... presumir, não está tornando a coisa absoluta, ou seja, está dando oportunidade ainda de você fazer prova em contrário, mas quem que tem que fazer prova? O empregador. Aí vai depender de testemunhas, outros documentos. Que aí que é aquilo que eu falo, foge do controle, né, da situação. Então, não tem a menor dúvida de que aqui nesse caso, por exemplo, você, seguindo a legislação, você pode ter a pré-marcação do intervalo. Essa pode ser pré-anotada. Mas o horário de entrada e horário de saída, isso é inevitável, né? Então, voltando lá, para todos os trabalhadores, somente não se enquadra aqueles que, excepcionalmente, a lei diz que não estão sujeitos a controle.
Mas a lei não está obrigando você a tirar o controle. A lei diz o seguinte, é uma faculdade. Por quê? Porque o controle é benéfico para o trabalhador. E o direito do trabalho, ele parte da premissa, de novo, de que ele tutela, ele protege o trabalhador. É muita interpretação. Você compreende? Então, o que acontece? Esse intervalo também que é possível a prenotação, se o empresário tiver condições de realizar o controle do início e do fim, seria uma forma mais adequada, porque aí você afasta, de repente, aquela discussão de, olha, tá prenotada aqui 1h30 de intervalo, mas eu fiquei com 30 minutos no horário de... É onde eu ia chegar na sequência. Ótimo. Por quê? Porque se você faz dessa forma, tudo bem, eu estou seguindo a legislação, que me permite pré-anotar o intervalo. Mas, veja, mesmo o trabalhador, por exemplo, lá, vamos imaginar aqui aquele cartão cartográfico, né? É onde ele assina e tal, lá, fisicamente. Ele pode dizer, olha, apesar de estar pré-anotado, eu não fazia 1h30. Eu fazia só 1 hora, mas ali está pré-anotado 1h30. E aí o que acontece? De quem é o ônus probatório, nesse caso? Do empregador. E, pessoal, quando a gente começa assim, eu estou nesse dia a dia, você falou há quase 30 anos, já está me assustando. Eu achei que não chegava tanto, mas... É muita experiência, né? Mas ainda precisa muita coisa, né? A verdade é essa, a gente só fica mais experiente, claro, mas eu achei bacana isso que você falou, o fato de sempre buscar conhecimento, né? Mesmo com tantos anos de experiência, saber que pode mudar a qualquer momento, né? Sim. Que tudo muda e que sempre tem que estar buscando, Sim. né? Eu sempre falo na minha casa, né? Se há uma coisa que eu não me preocupo, é com a aposentadoria, como muitos têm, assim, né? Claro que a gente tem essas preocupações e tal, mas o que eu mais peço é que Deus me dê saúde, porque eu me vejo em atividade, eu tenho que estar em atividade, sabe? Então, acho que é exatamente isso. Dias atrás eu vi, aqui a gente está abrindo um parênteses, né? Mas eu vi, onde que foi? Acho que foi na Folha de São Paulo, que trazia uma matéria sobre o empregado mais longevo do Brasil. É de Santa Catarina, tem 100 anos, uma coisa assim, a pessoa. É um senhor. E ele falava, e aparecia ele na fotografia, numa sala, assim, de escritório, com uma máquina de escrever. Acho que a máquina ali era mais para bonito, claro, né? Mas ele lá, não sei se foi a foto editada, enfim, mas ele trabalhando com os papéis lá, e ele dizendo o seguinte, que nós, seres humanos, nós viemos para servir, para ter essa condição, ou seja, achei muito interessante a forma como ele colocou, e eu acho que enquanto a gente tem saúde, eu acho que é legal, porque assim, tudo bem, eu tenho experiência, mas é muito bacana quando você, por exemplo, interage com jovens de 20 e poucos anos recém-formados. Às vezes eles colocam para você algo que você jamais tinha pensado. E aí você mescla, e aquilo fica muito legal, entendeu? Então, assim, essa troca é muito legal. E acho que isso, às vezes, a gente, no dia a dia, a gente despreza isso. Né? A gente vive muito com ideias que, por exemplo, não, ele é ele, eu sou eu, passou de tanta faixa etária, já não serve mais. Tudo bem, eu não sou expert em tecnologia, eu dependo de alguém. Mas eu, em compensação, eu trago outras coisas e aí vai havendo... Essa troca, né? Essa troca. Uma soma de qualidades aí, né? Cada um com a sua... o ponto forte, ou enfim, seja a experiência, ou seja a vontade de aprender, ou seja
a tecnologia, enfim, que bacana. E o contexto de vida é muito diferente também, né? Eu falo assim, eu tenho 22 anos, eu tenho uma vivência de vida totalmente diferente da sua, né? Sim. E você me trazendo coisas muito novas, e aí a gente para analisar, né? É um contexto de vida diferente, é um olhar diferente sobre a vida, né? Eu acho que isso que é o mais legal, né? E eu acho que cada vez mais, isso também é algo interessante que eu observo nas organizações assim, empresariais. Cada vez mais nós buscamos, e me parece que é esse o caminho, né? A gente está agora falando muito nas ODS, né? Nos objetivos, aqueles 17 objetivos, né? Que a gente tem, que vem através da ONU, e as empresas estão, principalmente as grandes empresas aí, né? A gente fala muito em gestão governamental, né? Em todas essas situações aí que acabam redundando, né, nas ODS. E aí o que a gente percebe? Nós tínhamos um olhar de empresa que era baseada assim numa ideia exploratória, individualista. Aí, na sequência, a gente passa para um modelo intermediário. E hoje, o que a gente percebe, é claro para mim isso, assim, uma ideia de empresa com espírito de coletividade, onde ele busca não só se manter através do seu negócio, mas o seu negócio tem que ter um propósito. E esse propósito, ele tem que transpassar o seu ideal, tem que atingir o seu. Então, ou seja, eu sou empreendedor, eu sou o dono do negócio, mas o que eu empreendo tem que gerar efeitos positivos para você que são meus trabalhadores, por exemplo. Deixar um legado. Sim. E isso para mim assim tá claro assim. E às vezes a gente encontra ainda muita resistência de parte do empresário de olhar desta forma, e a gente olha assim aquele empresário com aquela mentalidade ainda lá primitiva de empreender. Ou seja, custo-benefício não importa como, importa é o fim. Eu quero chegar lá no fim e ter o meu lucro e acabou. Essa é uma visão que não tem mais, ela, obviamente, né, tá aí, mas o que a gente percebe é que ela é uma visão já de passado. Então, hoje, a ideia do empreendedor é aquela pessoa que empreende, mas ele empreende pensando exatamente nisso, no legado. O que eu vou deixar para a minha sociedade? Isso é muito forte, né? Possibilitar o crescimento de todos que estão juntos também, eu acho que é algo que todo mundo quer atingir isso, né? Os colaboradores pegarem a ideia do negócio, né? Eu acho que hoje é muito bacana o empreendedor passar isso para eles que eles entendam e não fique só pensando, tô trabalhando aqui só para ganhar meu salário, mas sim ver a vantagem que ele vai ter na empresa, né? Porque eu acho que isso acontece muito, assim. Porque, e não sei se vocês percebem um movimento regulatório. O movimento regulatório que eu falo é a legislação, né? Se você pegar a nossa Constituição Federal, lá no início, ela privilegia a liberdade do trabalho, né? E lá mais adiante, ela privilegia a livre iniciativa. Ou seja, o recado para quem estuda isso é muito claro. Por exemplo, empregado e empregador, dois polos antagônicos, né? Eu, enquanto empresário, procuro produzir, procuro crescer, né, materialmente, enfim, e acho que isso está correto, porque a ideia é essa do progresso, né? E eu, enquanto empregado, procuro obter o quê? O melhor salário, a melhor condição de vida em troca da minha prestação de serviço. Então, basicamente, são duas forças que elas estão opostas. Sim. Mas o recado que a Constituição dá é, ok, você
empregado, está correto, você tem que pensar isso. Mas você, empregador, também está correto, você tem a tua liberdade. Porém, ambos têm responsabilidades. E a gente vive num cenário que é muito de direito. Tanto é que a gente estuda Tudo direito. vai para o judiciário. Não é nesse aspecto que eu quero chegar. Eu quero dizer o seguinte, como a gente vive um cenário onde é um momento da história, assim, onde se discute muito o direito, não se discute muito os deveres. Então, assim, tanto o trabalhador tem seus deveres, como o empregador também tem seus deveres. E quando a gente inverte um pouquinho, sai dessa ideia de direitos e vai para o universo dos deveres, a gente começa a perceber o que é que a Constituição realmente está dizendo para esses dois atores aí, para o trabalhador e para o empresário. Vocês dois têm os seus direitos, mas veja, vocês precisam observar que vocês fazem parte de um sistema, né, onde o propósito de vocês vai além dos objetivos individuais. Basicamente é isto. Então a gente estaria falando, por exemplo, de fraternidade, a gente estaria falando de solidariedade, a gente estaria falando de dignidade humana, a gente estaria falando de uma série de questões que a gente no dia a dia não enxerga. A gente não enxerga isso no dia a dia. E a gente fica muito preso à relação custo-benefício e pronto. Então, por exemplo, voltando na questão do cartão ponto, onde você, né? Isso não pode ser visto como um problema, como um custo. A gente tem que aprender a entender que se eu sou empresário, eu tenho um risco como empresário. É impossível eu ser empresário dentro de uma terra livre, onde eu posso fazer como eu quero. Que é o dever, né? E a culpa não é do trabalhador, não é do contador, não é do advogado, não é do juiz, não é de ninguém, a não ser, talvez, do legislador, que inclusive fomos nós que votamos lá e colocamos eles para criar a lei. E eles que criaram a lei, digamos assim. Aí você pega aquele cartão e aí você vê, não, é o mínimo que eu preciso fazer para manter, digamos assim, um controle, mas não um controle por uma questão qualquer. Veja, ao ter o controle, significa que eu vou estar preocupado com os limites de horário daquele trabalhador. Consequentemente, eu vou estar dando resposta ali social, eu vou estar dando resposta ali econômica, eu vou estar dando resposta política, né, para aquilo que é realmente o objetivo do artigo lá de lei que diz que todos têm que ter controle. Tudo bem, daí eu coloco lá o intervalinho pré-anotado. E aí o cidadão vai lá e faz só 1 hora em vez de 1h30. Eu tenho que analisar por que eu resolvi adotar aquela postura. Tudo bem, tem empresas que ali a dinâmica dela me permite fazer isso e até é interessante eu fazer isto. Agora, eu estou fazendo isto porque eu ouvi falar que alguém fez e aí eu vou copiar e isso é para facilitar a minha rotina ali, o RH, você compreende? Tem que ter um planejamento, né? O porquê utilizar. Exatamente, porque senão volta para aquilo que você falou. É muito mais seguro para ele ter anotação não só no início, mas anotação na entrada, saída para o intervalo, retorno e no final. Ele vai estar bem mais tranquilo. Aí caberia ao empresário, nesse contexto, procurar opções, né, os meios alternativos ou, enfim, qual é a melhor forma de controle de jornada, melhor custo-benefício, melhor praticidade, eu acho que para o dia a dia dele. Assim, é claro que tem atividades, né, por exemplo, atividades externas. Tem lá o trabalhador externo
Mas aquele trabalhador externo, que nem diz a CLT, cuja a atividade por ele exercida é incompatível, é esse mesmo termo que está lá, incompatível com o controle de horário. Aí você imagina, ó, é o vendedor, né? Normalmente é o vendedor, é o clássico, assim, é o vendedor externo. Vendedor externo. É. Aí o que acontece hoje? Tecnologia. No passado, quando esta lei foi criada, os pedidos eram feitos manualmente, enviados pelo correio. Depois veio o fax, não é da sua época, você nem deve saber o que é isso. Fax, não, realmente. É, olha aí. Né? Hoje, como é que são feitos os pedidos? Aqui, ó, na palma da mão. E a hora que eu faço, já gera lá no sistema, no estoque, sei lá o que, do empregador, né? Já baixa lá tudo, já sabe exatamente geolocalização, onde foi feito, como foi feito. Legal. O que acontece? Aí já, não, tem que ter meta, tem que ter, vamos colocar um supervisor aí de vendas, que vai ficar passando aí na região, visitando vocês. Ou seja, política de desconto, isso, né? Tudo que é da gestão. nós vamos né? abrir aqui um canal, tá? Um grupo de WhatsApp aqui só para os vendedores de Cascavel, né? E aí você diz, esse cidadão não tinha controle, nem tinha como ter controle. Com tantas opções Você tecnológicas. está entendendo? Aonde ele tiver, ele pode fazer o controle de Então, assim, são essas coisas que você tem que ficar atento, né? Na hora de você gerir a tua empresa, né? Então, não é porque lá a CLT fala, né? Que é possível. Que é possível. Talvez não seja a melhor alternativa. E, assim, como você falou também, né? Cada atividade, cada empresa, não sei se foi você, o Everton que comentou agora, mas há uma necessidade de um olhar específico, né? Você não pode ficar imaginando e simplesmente tratando todos como se fossem a mesma coisa. Esse controle é legal porque não é só olhar os horários que ele está fazendo, mas os outros benefícios que você trouxe, né? Num geral, assim. A gente falou agora há pouco de um dos problemas que seria acidente ou doença do trabalho. Aham. Uma das coisas que a gente observa nos processos, quando está discutindo isso, por exemplo, teve um acidente agora, ocorreu aqui de um processo em que, infelizmente, o motorista do caminhão faleceu. Uma das preocupações que tinha ali, justamente por conta da atividade ser de motorista, era com relação à quantidade de horas que ele fazia por dia. Mas, nesse caso, ele tinha controle. Nossa, olha. E aí ficou muito claro, tá lá, ele saiu da empresa 10 e pouquinho da manhã, 10 e 15, uma coisa. Não, ele saiu 8 e pouquinho e o acidente ocorreu 10 e 15. Então, a gente ficou claro. Outra coisa. Não foi um excesso de carga de trabalho. Não que foi. Pode ter interferido de alguma maneira. Outra coisa E o ali. controle salvou ali no caso de... Outra coisa que tinha. Um mês antes ele tinha tido férias. Então, estava lá, até o controle lá de ponto, tudo férias. E você olhava nos controles, você conseguia fazer uma média bem tranquila de trabalho. Nada exorbitante, ou seja, extraordinário. Por quê? Porque se você tem, numa hipótese dessa, se você tem ali demonstrado que esse motorista fazia, sei lá, vou colocar aqui 12 horas que fosse, de média por dia, você tem dúvida de que já estaria aberta a discussão de que haveria a probabilidade do acidente estar associado a uma estafa, a um esgotamento, não só físico, mental, enfim. Você Pelo excesso da jornada de trabalho. Exatamente. Então, o controle salvou, Sim, ajudou. imagina. O controle demonstrou como é que se dava a rotina de trabalho desse Não trabalhador. ultrapassava as horas, né? Você entende? Então, e isso depende muito do empregador. O empregador que tem a
ele precisa não só ter essa visão, mas a visão daquilo que é legal e aquilo que deve ser feito como gestão da sua empresa. Doutor Leandro, com a reforma trabalhista, dentro desse cenário, você tem observado de fato uma redução das demandas, da judicialização? E a gente até comentou um pouco antes de iniciar aqui a gravação sobre algumas decisões que podem interferir. Qual o cenário que você visualiza aí em relação ao que ocorreu dessas mudanças, o que podemos esperar aí para o futuro próximo? Nós tivemos uma queda considerável no início, logo que entrou em vigência a chamada reforma trabalhista. De fato, assim, foi impressionante a queda no ajuizamento das ações. Principalmente porque nas ações se fazia e se faz necessário ainda fixar o valor de cada pedido do que você questiona. Então, a primeira coisa que a gente observou foi que as ações, elas passaram a ser mais enxutas. Aqueles pedidos absurdos, assim, foram deixados de lado. Por quê? Porque não tinha consequência nenhuma. Então, se fazia uma petição colocando ali todas as letras do alfabeto e ainda faltava de pedidos, né? E jogava-se um valor e pronto. Se desse totalmente improcedente, não teria consequência nenhuma. Com a reforma trabalhista, você passa a ter a obrigação de colocar o valor dos pedidos e o que acontece? Se for julgado improcedente o pedido, você paga honorários para a parte contrária. Então, se eu coloco lá 50 mil reais de horas extras e foi julgado improcedente o meu pedido de horas extras, significa que eu teria que pagar honorários para o advogado da parte contrária sobre aquele pedido que eu perdi. Ou mesmo parcial. Mesmo parcial. Pedi 50, mas ganhou 25. 25. Mas enfim. aí que está o detalhe. Isso era no começo. E foi exatamente isto, digamos assim, o principal motivo que fez com que diminuísse as ações. Então, ficou muito claro que a gente tinha muita aventura também jurídica ali, né? Aquela coisa de, ingressa com a ação e boa, né? Não tinha consequência. Não tinha consequência. Não tinha custo. Isso é muito legal, muito positivo, assim, no sentido de que é bom, né? Diminuiu. Mas, direito, mais uma vez, né? Jamais você pode ter ele como absoluto. O direito não existe. Nenhum direito é absoluto. Não existe. Então, o que acontece? Começou a haver uma discussão com relação a essa temática da sucumbência. Houve o ingresso de várias ações de inconstitucionalidade e agora, inclusive, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou, só que ainda não está publicado o acordo, nem mesmo modulado os efeitos da maneira... Processo em andamento, não transitou em julgado. Não. Tá? Simplesmente foi julgado. O quê? A inconstitucionalidade da parte desse dispositivo que fala justamente da condenação. Ou seja, você agora é condenado se você tiver um pedido julgado improcedente, porém, se eu tiver o benefício da justiça gratuita, a outra parte não tem como me executar. Você está compreendendo? Se eu pedir 50 mil de hora extra e não existia qualquer tipo de hora extras a receber, num primeiro momento, eu teria lá um percentual, 10% de sucumbência. Então, o trabalhador que ingressou de forma indevida teria que pagar 5 mil reais para o advogado da parte contrária. Precisava pagar. Agora, com essa releitura do judiciário, embora exista a condenação dos mesmos 5 mil reais para o honorário do advogado da parte contrária, eu não vou conseguir receber esse valor. Então, de forma prática, o trabalhador que ingressou com aquele pedido vai ser condenado, mas não vai precisar pagar.
É isso aí. Seria algo nesse sentido. Eu vou trazer 2 exemplos que passou hoje lá, discussão no escritório. Tá? Os valores eu vou colocar aqui fictícios, tá? Mas para que a gente possa só ter uma ideia. Numa ação, o trabalhador alegou lá uma questão de saúde, acidente de trabalho, doença, enfim, que se equipara a acidente, né? Pediu reintegração e tudo mais. E a ação foi julgada improcedente nesse sentido. Ele deu o valor de 150 e poucos mil reais. Nossa. O que daria aproximadamente aí uns 15 mil reais de honorários. E de fato está lá, no finalzinho, dizendo assim: condena-se com base no 791 da CLT a pagar 10%, porque a CLT fala de 5% a 15%, é o juiz que arbitra, né? 10% do valor dado à causa, porque ali era só aquela discussão que nós tínhamos, não tinha outras matérias, então era só aquilo, né? Ponto. Condenou. Nova linha. Considerando a recente decisão, que ainda não transitou em julgado, que aí vem uma situação que a gente... por isso que direito é uma eterna discussão, né? Mas considerando a decisão recente lá do TST, do Supremo Tribunal Federal, né? E levando em conta, então, que foi concedida a justiça gratuita, porque o trabalhador, nesse caso, auferir a renda inferior a 40% ali ao teto do benefício do INSS. Então, concedo a ele a justiça gratuita e permanece suspensa a cobrança de honorários. Você compreende? Suspensa. Porque a lei fala que tem até 2 anos daí de suspensão. Se nesses 2 anos esse cidadão ganhar na loteria e a gente ficar sabendo, nós vamos poder cobrar ele. Você está entendendo? Porque senão a gente não vai conseguir. Não tem o que fazer, né? Isso vai abrir a porteira, então, aí para as demandas trabalhistas novamente. Isso é exatamente aí que eu ia chegar. Então, a gente está exatamente nesse momento e eu percebi que esse ano já está mais aquecido, digamos assim, o judiciário trabalhista em relação aos anos anteriores. Então... As aventuras jurídicas eu não diria podem tanto, voltar. Mas eu diria o seguinte, eu acho que não precisaríamos nem chegar nas aventuras jurídicas, mas aqueles pedidos mais... que às vezes tem dúvidas mesmo. Às vezes a pessoa falava assim, puxa vida, insalubridade. Eu recebi insalubridade à base de 10%, né, % do salário mínimo. Mas eu acho que aqui era 20%. Só que, rapaz, se eu entrar com ação e não der nada, eu ainda vou permanecer não só com a dúvida, mas vou ter que ainda pagar, né? Agora, eu acho que esse tipo de situação, ele dá espaço para a pessoa, por isso que eu falo, nem precisaria chegar na... Mas pode ser que daqui a pouco, né, a gente volte a um cenário muito parecido. Pode ser, né? Já o exemplo da outra ação que eu ia te falar é como era no passado, né? A gente teve um processo que desceu agora, foi até o TST, né? E foi logo na saída ali da reforma trabalhista. Então, pegou exatamente como estava no início, né? A trabalhadora pediu lá uma série de pedidos de horas extras, férias e tal. E ela colocou, se não me falha a memória, um valor muito parecido com esse primeiro aí, tá? Porém, lá no finalzinho tá assim, né? 10% de honorários que a ré tem que pagar para o advogado dela, né? Do valor que vai dar de condenação, e 10% que ela tem que pagar para o advogado da empresa, com base entre a diferença entre aquele valor que ela deu, a soma de todos os pedidos, ela pediu e a condenação. Parcial, e a condenação. Né? Eu vou colocar valores aproximados, tá? Ela teria 100 mil de direito, tá lá. Hoje apareceu a conta lá que o contador fez. 100 mil de direito, tá?
Mas, de honorários que ela tem que pagar, é mais de 50% disto. Meu Deus. Quer dizer que ela exagerou nos pedidos. E que vai ser deduzido. Meu Deus. Aí eu aqui pensando que ela também tem honorários contratuais com o advogado dela, Então, deve dar... Vai sobrar. vai sobrar pra bem ela? pouquinho para ela. Você percebe? Como Acaba não compensando. E como é que você entende, né? 2 processos, Justiça do Trabalho, e veja o rumo que dá, né? Totalmente. Decisões diferentes e a matéria é a mesma A matéria. mesma, né? a mesma. Então, assim, resumindo esse assunto, né, Everton, eu penso que vai haver um crescimento nas ações. Isso, para mim, assim, tá evidenciado. Vai se concretizar. Outra coisa. Mais um motivo para o empresário observar, se organizar, se precaver. Por isso que eu falo, as coisas, elas continuam. Sim. São só formas diferentes de você se inserir, de você tratar, de você cuidar. Os comportamentos são o mesmo, né? Sempre acontece. Exatamente. Doutor Leandro, qual que seria o teu recado nesse momento para o empresário, no âmbito aí do direito do trabalho? Bom, São vários. São vários. Viveu né? tantos casos aí. Mas eu não sei, eu falaria muito mais, Everton, talvez pensando no momento em que me encontro, assim, né? Eu diria para você que eu penso numa empresa voltada para um cenário mais humano. Eu acho que eu tenho assim muito assim pensado nisso. Nós estamos passando assim por épocas muito tristes até certo ponto, assim, né? De muito conflito, de muito estresse, e me parece que nós estamos assim, sabe quando eu falei antes propósito? Parece que nós estamos nós, como um todo, a humanidade, sem propósito. Acho que nós estamos muito assim, no automático, fazendo algo que simplesmente falaram para nós que é para fazer e a gente não se dá conta daquilo. E aí, então, se fala empresa, para mim, empresa está dentro disso, é a sociedade. Sim. É uma das molas propulsoras de tudo isso, né? É o trabalho, é o nosso dia a dia. Então, me parece que desenvolver um trabalho empresarial baseado, assim, num pensamento mais humanitário. Inclusive, eu não falo isso, assim, tanto pelo aspecto teórico, mas a gente estuda pouco hoje direitos humanos nas empresas. E é uma coisa que eu gosto bastante. Nós temos, inclusive, uma lei recente, ela é de 2018, e ela trata justamente sobre direitos humanos nas empresas. Só que esta lei, ela não torna obrigatório. Inclusive, é interessante que essa lei, ela traz até, só que não está regulamentado esse aspecto que eu vou falar agora, que é de um prêmio para as empresas que se enquadram dentro desse perfil. Um prêmio nacional. Legal. É uma lei bem interessante, né? E que eu vi que algumas empresas ali, grandes, internacionais, né, multinacionais, até meio que espontaneamente, dentro desse conceito de ESG e tudo mais, né? Só que eu ainda vejo assim, eu fico um pouquinho de lado, porque uma coisa é você dizer o seguinte, olha, nossa empresa é verde, nossa empresa é humana, sustentável, mas você fazer isso só para ter um certificado e pendurar lá na parede. Isso é muito sério. E aí, ó... E o efeito prático, né? A prática não é bem assim que funciona. O selo tá lá, mas Exatamente. o que mudou no dia a dia?
Porque o selo te garante, de repente, uma porta no comércio tal, te permite você junto a uma repartição tal, isso e aquilo. Mas, aquilo é real? É verdade. Porque se não for real, meu cara, a gente não vai estar fazendo muita coisa não, né? Então, a minha ideia, não sei se ficou um pouco confuso aí, mas a minha ideia é essa. A minha ideia é essa, assim, é de ver e trabalhar, né, dentro de um cenário que se mira isso, que se busca isso, sabe? Que é a história do legado. Sim. Bem bacana. Então, acho Bom, que é isso, eu né, tô satisfeito, Leandro? não tenho mais nenhuma Vamos dúvida. ver. 1h24 aí, acho que deu um bom papo, né? Mas igual você falou, tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa mesmo. Acho que se fosse pra vários falar... temas, né? São vários Não, temas. mas pra gente é ótimo que você fala também, muito. né? Eu começo a falar e não Isso paro. é excelente. É pra você trazer conhecimento mesmo, que a gente já... Bom, eu vou então agradecer, Dr. Leandro, por ter dedicado seu tempo aqui conosco, compartilhar o conhecimento, compartilhar um pouco dos anseios do seu dia a dia, algumas dicas para o empresário. Então, fica o nosso agradecimento pela tua presença, pela tua dedicação e por tanto tempo aí estar junto com o empresário, auxiliando, tirando dúvidas, ajudando no dia a dia, que é tão importante essa orientação, essa prestação técnica, esse olhar baseado no direito, para trazer segurança para o empresário e, de certa forma, também, com certeza, melhorar a empresa, melhorar a rotina, melhorar o bem-estar, focar também para o trabalhador, né? Que os deveres que ele precisa observar, que tenham esse efeito prático também. Então, muito obrigado, Dr. Leandro. Eu agradeço também, em nome da EasyDots, aí trouxe um ótimo conteúdo pra gente, uma experiência bem, bem grande, assim, né? Até pela tua vivência mesmo. Você tá vivenciando os casos aí, vivenciou vários casos, né? Então, acho que você trouxe bem essa importância dele estar de olho, né? Do empresário estar de olho em vários âmbitos aí do direito, né? Muito obrigada também. Eu é que agradeço, né, pessoal? E sempre à disposição, né? Desde que possível. Acho que essa é uma das finalidades nossas, né? Inclusive, acho que dentro dessa fala minha final aí, né? Da gente procurar sempre, na medida do possível, ir além um pouquinho, né? Ver as coisas de um modo um pouquinho mais amplo, né? Ter um olhar um pouquinho maior, sair da sua redoma, assim, né? Procurar ver o outro, procurar ver o que você está fazendo, se realmente isso é algo que é legal, que gera algo positivo, né? Então, acho que quando a gente puder falar coisas assim, me parece que só pode trazer coisas boas. verdade. Construir uma sociedade, o recado que eu fiquei, né? O construir uma sociedade melhor pode começar na sua empresa, né? E deve começar, né? Mas não tem a menor dúvida.